cansei de esperar da vida, já cansei de querer sonhar. Aprendi a sorrir às vezes pra não chorar. Quando olho ao redor e vejo o temor que há em cada olhar, vejo vidas que são feridas, que não param de sangrar. Me pergunto o que aconteceu, todo mundo enlouqueceu. Mesmo assim eu jamais desisto de afirmar que o amor existe. Pra mim o amor é Cristo, o amor é um ser bendito, o amor é a força que nos une, o amor vai por fim vencer o mal, o amor ainda está bem vivo, e nisso eu acredito. Se tenho Jesus comigo, eu sinto amor no ar. Lembrei do passado escuro, do Calvário e da rude cruz. Vi sofrendo em agonia o Rei Jesus. Crucifica-o, já dizia, ao zombarem do Salvador, e ele humilde respondia: Pai, perdoa, por favor. Isso sim é que é amor, pois com sangue nos resgatou. Nunca houve maior entrega, tão grandiosa e tão sincera. Pra mim o amor é Cristo, o amor é um ser bendito, o amor é a força que nos une, o amor vai por fim vencer o mal, o amor ainda está bem vivo, e nisso eu acredito. Se tenho Jesus comigo, eu sinto amor no ar. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco presentes. Sejam muito bem-vindos e, como sempre, nós temos o nosso momento das visitas, que nós chamamos de momento Jonas Pinho. Eu gostaria de saber se nós temos algum amigo não adventista nos visitando hoje, aqui nessa noite. Tem alguém? Lá atrás nós temos algumas pessoas. Deixa eu conhecê-los aqui então. Deixa eu chegar aqui. Como que é o nome de vocês? Boa noite, tudo bem? Como que é o nome? Ana e... você frequenta a comunidade árabe. Eu trouxe os dois. É isso? A Ana e o Guilherme. Ana e Guilherme, sejam muito bem-vindos. E a tua?
A Márcia, tua mãe? Tua irmã? Tudo bem, Márcia? Sejam muito bem-vindos. E a Gabriela? Gabriela é filhinha? Não? É a sobrinha. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Estejam à vontade aqui na nossa casa. Estamos participando de uma semana de mordomia cristã e queremos que vocês participem conosco, ok? Sejam muito bem-vindos, voltem sempre e estejam à vontade na nossa casa. Lá ao fundo nós temos um casal que nós já conhecemos. É o Rogério e a Cláudia, não é isso? Tudo bem com vocês? Estão voltando, né? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade nessa nossa semana de oração, ok? Aqui o pessoal que está nos visitando já está recebendo o livro A Grande Esperança. Mais alguém está nos visitando? Alguém que não é adventista? Não? Creio que temos essas visitas aqui. O resto, todo mundo é adventista? É, né? Temos lá ao fundo a irmã Vasti. Tudo bem, irmã Vasti? Está conosco a semana toda, está participando da nossa classe de discipulado. Seja muito bem-vinda. Nós ficamos muito contentes de tê-la aqui conosco todas as noites. Ok? Gente, antes do pastor Conrad pregar, eu tenho 2 anúncios pequenos, porém importantes. O primeiro deles é para que nós venhamos a nos preparar, pois amanhã nós teremos a Santa Ceia aqui na nossa igreja. Teremos a cerimônia da Santa Ceia e será um pouquinho diferente do que nós estamos fazendo durante essa semana. Porque, lógico, é uma cerimônia especial. Amanhã nós começaremos 30 minutos mais cedo, ok? Às 19h30 nós vamos começar o culto e nós, conforme formos chegando, já vamos nos dirigir às salas do fundo para fazer o lava-pés para a cerimônia de Santa Ceia, ok? Então, um recado importante, amanhã cheguem um pouquinho mais cedo para a nossa cerimônia de Santa Ceia, para a nossa reconsagração a Deus, ok? E o segundo recado é porque hoje é uma data especial. Hoje nós começamos os 10 dias de jejum e oração para a nossa preparação para a Semana do Calvário, que ocorrerá no final do mês de março. Ok? Então hoje nós começamos a nos consagrar para essa semana muito especial que nós temos no final de março. A cada dia desses 10 dias que nós vamos passar, nós teremos um tema especial para que nós possamos orar, para que nós possamos nos reconsagrar ao nosso Deus. A cada dia foi preparado um vídeo com os temas que nós devemos orar. Hoje nós vamos passar o primeiro vídeo e nos próximos dias você poderá acompanhar qual é o tema acessando o site da nossa igreja, www.iasde-vilamatilde.org.br, ok? Nós então vamos apresentar o primeiro vídeo com o primeiro tema e então poderemos acompanhar pelo site da nossa igreja quais serão os próximos dias, quais serão os próximos temas ao passar dos dias, ok? Então nós vamos ver agora o primeiro vídeo. Olá, este é o primeiro dia do movimento de 10 dias de oração e 10 horas de jejum em que você e eu estamos envolvidos. O nosso tema de hoje é orar por nossa condição espiritual. E o texto base está em João 16:8, que diz assim: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Você é nosso convidado especial para este movimento. Tome tempo agora para orar por sua vida espiritual. Reflita sobre sua relação com um Deus que te quer fortalecer. Ok? Então, esse foi o primeiro vídeo. Você pode acompanhar nos próximos dias os outros vídeos, cada dia com um tema. E, ao final desses 10 dias, no dia 7 de março, não é isso? Se não me engano, no dia 10 de março, nós teremos 10 horas de jejum. Dia 9 de março, no dia 9 de março, nós teremos 10 horas de jejum para a nossa reconsagração. Ok? Então vamos nos preparar para esse evento e também após os nossos 10 dias de consagração, nós estaremos preparados para chamar os nossos amigos, os nossos conhecidos, aqueles que talvez estejam afastados da igreja para participarem conosco da Semana do Calvário. Ok? Neste momento, então,
O pastor Conrad trará a mensagem da noite e os momentos que se seguem são com ele. Alô? Muito boa noite a todos os que estão aqui no santuário. Muito boa noite a todos aqueles que nos assistem em casa, pela Rádio Vila Matilde e também pela internet. Que Deus conceda a cada um de vocês, aqui e nos seus lares, uma bênção segundo a necessidade individual e segundo a sabedoria e a misericórdia de Deus. Como foi o dia de vocês hoje? O meu foi muito bom. Eu tive o privilégio de ir à Associação Paulista Leste hoje de manhã, participar do culto. Encontrei alguns amigos de longa data, por exemplo, o pastor Andrade, que é o pai do Milton, baixo dos Arautos do Rei atualmente. É um amigo meu desde que foi pastor lá no Rio de Janeiro. O pastor Andrade e a sua esposa são grandes amigos, e o Milton disse que iniciou a carreira admirando um antigo componente, né, que está aqui com vocês hoje à noite. Queridos, alguns anos atrás eu estava no antigo IASP, que é o UNASP 3, hoje em Campinas, fazendo uma semana de oração. Eu encontrei aqui pessoas que participaram daquela semana de oração. E uma noite, quando eu saí da igreja, depois de cumprimentar os jovens, eu olhei assim à esquerda, um jardim muito bonito do lado da igreja, tem um monumento à lei de Deus. E quando eu olhei assim na direção do monumento, eu vi como que a silhueta de alguém. E eu percebi que era um jovem orando. E eu pensei, um jovem orando diante da lei de Deus é alguém que quer fazer a vontade de Deus. Então eu fui pé ante pé, com todo o meu cuidado, e eu vi que o jovem estava orando em angústia. Aí, bem quietinho, eu me ajoelhei do lado dele. E quando finalmente ele clamou na sua angústia, a sua oração, ele disse amém. Eu botei a mão no ombro dele e disse, Pai, aqui está um jovem em luta. Porque na oração ele dizia assim, Pai, eu quero te obedecer e não consigo. Eu quero te amar, mas quando vejo, já quebrei a tua lei. O Senhor tem misericórdia de mim. Eu sou indigno. E eu coloquei a mão no ombro dele e fiz uma oração simples, entregando aquele moço aos cuidados do Senhor Jesus. Passaram-se muitos anos e eu nunca mais ouvi falar do jovem. Um dia eu fui para um congresso desses aí no oeste do nosso país. E eu vi que tinha alguém assim, muito dinâmico, controlando o povo, e de vez em quando me olhava assim e sorria. E ele disse, pastor, você salvou a minha vida. Eu nem lhe conheço, deve haver algum engano. Ele falou, mas lá no IASP, uma noite, quando eu estava lutando com Deus, o Senhor colocou a mão sobre o meu ombro e orou por mim. Naquela noite Deus transformou meu coração. E hoje eu sou pastor aqui. Eu não me lembro se era Ji, Paraná ou Ariquemes, um lugar desses. Ele me contou que na luta em oração com Deus ele foi atingido. Vocês viram a primeira mensagem. Queridos, desde 2010,
desde julho de 2010, a Assembleia Geral da Igreja Adventista em Atlanta, na Geórgia, o pastor Ted Wilson assumiu um compromisso com a Igreja Mundial. Que compromisso? Que a igreja, em oração, estudo da Bíblia, busque a reforma e o reavivamento. Busque a transformação do seu coração. Busque mais semelhança com Jesus. Busque menos doutrinação, mas mais vivência. Vocês sabem, há um ditado oriental que diz assim: o que tu fazes, fala tão alto que eu não ouço o que tu falas. É um jogo de palavras, mas é um negócio interessante. O que tu fazes, fala tão alto que eu não ouço o que tu falas. Bem, nós estamos numa semana em que estamos tentando aprender a administrar a vida e administrá-la conforme a vontade de Deus. O que seria, de fato, a expressão mordomia ou mordomo? Mordomia é uma administração maior, delegada por um ser superior que pede que a gente administre, conserve, multiplique, cuide bem de algo que não é nosso. Uma vez eu li um livro de Saint-Exupéry, no qual ele dizia: Senhor, me ensina a ensinar os meus filhos, pois eles não são meus. Eu preciso devolvê-los a ti. Isso é mordomia, isso é administração. E o que é o mordomo? É aquele que é o maior dentro de uma instituição, dentro de um lar, na igreja, e que recebeu por delegação a responsabilidade de cuidar daquilo que não é dele. Lá no hotel onde nós estamos, a minha esposa tem observado o carinho e o cuidado com que a pessoa que administra a garagem busca cada carro com maior cuidado, abre a porta, entrega para a gente. Quando a gente chega no hotel, ele pega, assina um papelzinho dizendo a hora em que foi recebido o carro, mas antes ele vai, faz uma volta no carro para ver se não tem arranhão, se não tem amassado. Aí leva o carro para a garagem e a porta da garagem está sempre fechada e ele é sentado atrás das grades como se estivesse numa prisão, atento a tudo que está acontecendo, com o radinho ligado. E hoje à noite eu disse para minha esposa: eu não vou esperar estarmos lá embaixo, vamos ver se funciona. Do quarto eu liguei e disse: poderia tirar um Clio prata, cujo final é 06? Quando nós chegamos lá embaixo, ele estava sorrindo. Aqui o seu carro. Ele é um fiel mordomo dos bens que não são dele. E como cuida? E a gente sente alegria e prazer nos olhos, no rosto dele, de servir. Diz: está tudo bem assim? Deixei tudo em ordem? E a gente fica tão feliz. Um dia Deus vai dizer para nós: presta conta da tua administração. Aliás, nós sabemos que, pela profecia bíblica, desde o dia 22 de outubro de 1844, no céu existe um processo de investigação em que o povo de Deus está sendo avaliado. Adão e Eva, Abel, Sete, Enos, Quenã, Malalel e assim por diante. E a gente não sabe quando é que a gente vai ser avaliada. Sendo que nós não sabemos quando seremos avaliados, qual é a melhor decisão que a gente pode tomar hoje, por exemplo?
Ou qual é a maior e melhor decisão que a gente deve tomar sempre? Estar cada dia, cada momento, cada hora em harmonia com a vontade de Deus. Bem, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 5. É interessante que nesse capítulo 5 de Gênesis, nós temos a história da genealogia da família de Adão em diante. Queridos, nós encontramos aí cerca de 1.600 anos da história dos descendentes de Adão. A história vai até Noé, capítulo 5. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia e chega a essa parte de genealogia, a gente acha meio complicado, não é? Livro de Crônicas, livro de Reis, tem aquelas genealogias. Quando chega lá em Esdras, Neemias, fala quem veio do cativeiro, etc. e tal, aquelas coisas todas. A gente diz, por quê? Mas, queridos, quando a gente lê Mateus e quando a gente lê Lucas, a gente vê as duas genealogias de Jesus, uma começando com Davi e 14 gerações, e a outra começando com Jesus para trás. E a gente vê que a Bíblia é uma história coesa, harmônica, extraordinária. Aquilo que diz aqui em Gênesis capítulo 5 é contado ao reverso, lá em Lucas, quando diz, e cria-se que Jesus era filho de José, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, e foi retrocedendo, e chega lá e diz assim, filho de Adão, e este, filho de Deus. O que é que nós somos? Filhos de Deus. Outro dia eu estava estudando com uma pessoa que causava muitos e muitos problemas com a sua família e com a igreja. Aí a pessoa me disse assim, mais ou menos assim, sabe, pastor, eu não tenho culpa de ser do jeito que eu sou. É que o senhor não conheceu a minha mãe e meu pai. E não conheceu os meus avós. Gente geniosa, gente muito braba, gente terrível, que não levava desaforo para casa. E eu pensei, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Porque a Bíblia diz, em Evangelho de João 1,12, que todos aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, são feitos o quê? Filhos de Deus. E Paulo diz, em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Então, por natureza, a raça humana é composta de homens e mulheres filhos de Deus. Pelo pecado, nos afastamos dele. Por Jesus Cristo e seu sacrifício, nós somos adotados na família de Deus e nos tornamos filhos. E se permitirmos que o Espírito nos guie, nós permanecemos para sempre. E quando chega a primeira carta de João, capítulo 3, diz assim, meus queridos, vejam quão grande amor nos tem manifestado a Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí no verso 2 diz assim, e de fato somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele vier, quando Ele voltar,
quando ele se manifestar, o que vai acontecer? O que diz o texto? Nós seremos semelhantes a ele. Agora olhem, Gênesis 1, 26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem aceita Jesus, João 1,12, se torna filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo, permanece filho de Deus. E quando Jesus voltar, não é, irmão Wilson? Estávamos falando sobre isso há pouquinho. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, numa fração de segundo, num abrir e fechar de olhos, pisque os seus olhos. Alguns demoraram muito. Num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que nós seremos transformados e o nosso corpo mortal, e o nosso corpo envelhecido, e o nosso corpo doente, e as nossas deformidades, e as nossas rugas, e celulites, e sei lá o que, tudo mais. Tudo vai desaparecer e num momento nós vamos olhar e vamos dizer assim um para o outro: irmão Wilson, como é que você é parecido com Jesus, camarada? Ele vai dizer: eu estava pensando isso de você, pastor. Num momento nós seremos transformados de novo à semelhança de Deus. Vocês já viram que a vocação de Deus para nós é uma coisa de grandeza? É uma coisa de elevação. Posso contar um segredinho para vocês? Outro dia eu estava lendo o Espírito de Profecia. E eu olhei assim: o quê? E quando eu li, lá estava escrito o seguinte: quando a Trindade, a divindade celeste, planejou a criação do planeta Terra e a sua população, a divindade fez isso. Vocês estão sentados? Estão bem acordados? A divindade planejou a população da terra para substituir os anjos caídos. Hã? Então nunca mais diga assim: eu sou João Ninguém. Ninguém nem sabe que eu existo. O mundo tem 7 bilhões. Quem sou eu? Não sou ninguém. Não diga isso. Você é único, exclusivo, não tem idêntico a você, é irrepetível. Desculpa a palavra agora, o Aurélio me perdoe, mas ninguém pode repetir, imitar, igualar você. Você é único e exclusivo. E para Deus, você é a pessoa mais importante sobre a face da terra. Li também no Espírito de Profecia que se eu, Conrad, fosse o único pecador sobre a face da terra, o Criador do universo, o Senhor Jesus, teria se tornado um ser humano para me redimir. Ou se essa pessoa fosse você. Eu pergunto: você é importante? Eu sou importante? Bem, nesse plano dos 10 dias de oração, preparando para a semana chamada Santa, Semana da Paixão, eu quero ler com vocês hoje Gênesis capítulo 5, verso 21 até 24. Gênesis 5, 21 a 24. O que diz a sua Bíblia? E Enoque viveu 65 anos e gerou a quem? Quem foi Matusalém? O homem que viveu mais tempo sobre a face da terra. Quanto é que ele viveu sobre a face da terra? 969. 969 anos. Quem era o pai dele? Enoque.
Quantos anos tinha Enoque quando Matusalém foi gerado? O pessoal gerava filhos já assim meio maduro, né? Mas aqui a Bíblia diz assim, verso 22, e depois que gerou a Matusalém, como é que é? O que Enoque fez? Andou com Deus. Então ele foi para o céu. Para andar com Deus, ele tinha que estar onde Deus estava. Dá para andar com Deus nas ruas de Vila Matilde? Dá para andar com Deus no meio do tumulto do trânsito, no empurra do metrô? Outro dia eu estava lá na Sé, tentei entrar no metrô, irmãos. Era na hora do rush. Gente, eu pensei, mas isso aqui, o que é isso? O que é isso? E eu pensei, como é que alguém pode pensar em Deus sendo empurrado e comprimido e espremido dentro de um... Gente, é complicado. Como é que a gente pode andar com Deus se você está procurando uma rua no trânsito e vai devagarinho e alguém olha a sua placa e vê que é do Rio de Janeiro e fala assim: carioca burro, sai da frente. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E diz lá, e gerou filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque, verso 23, por favor. Todos os dias de Enoque foram 365. Agora eu quero que vocês parem um pouquinho. Verso 3. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Aí você lê, e Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Depois que gerou Enos, ele viveu aqui. Depois que gerou um filho, eu creio que Enoque sentiu uma grande responsabilidade. Quantos pais e mães temos aqui hoje à noite? Levante as mãos. Lembram quando nasceu o seu filho, a sua filha mais velha? A gente chega e pergunta para a mãe da gente, né? Para a vovó do nenê, e agora o que eu faço? Como é que troca uma fralda? Como é que limpa, né, o bumbum? Que comidinha que dá? Como é que faz quando tem dor de barriga? A gente se sente completamente incapaz. E a gente começa a orar muito mais. E a gente esquece da gente. E a gente procura fazer tudo para o nenê. Eu me lembro que uma vez minha esposa falou: quando é que você vai comprar uma camisa para você? Já faz tanto tempo. Eu falei: mas o nenê precisa disso, o nenê precisa daquilo. A Bíblia diz que Enoque começou a andar com Deus quando ele sentiu a responsabilidade de ser pai. Ele andou 300 anos, o total de sua vida foi 365, e a Bíblia diz, verso 24, Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A gente devia fazer a oração hoje à noite, né, Senhor? Toma cada um de nós para si. Leva a gente.
desse mundo mau, desse mundo ruim. Mas como é que Enoque andava com Deus? Enoque não se tornou um místico. Enoque não foi para o deserto se esconder do povo para não ser tentado, para não assistir o BBB, para não ser tentado a ver seriados ou filmes de ação, né, com morte, ou ficar diante de um joystick lá, né? Vamos matar. Eu já vi muitos jovens assim. Enoque não se isolou do mundo, sabem por quê? Porque ele sabia que o mundo precisava de luz nas trevas, que o mundo precisava de fermento para modificar a massa, que o mundo precisava de sal para dar sabor. Ele não recuou, ele não se afastou para a vida monástica. Ele não entrou para um mosteiro e se isolou para ficar orando o tempo todo e ler o livro sagrado de decorar. Não tinha livro naquele tempo para ficar conversando com Deus. Sabe o que o livro Patriarcas e Profetas diz? Enoque andou com Deus não em transe ou visão, mas em cada responsabilidade da vida diária. Algum tempo atrás, alguém me deu um livrinho, pequenininho assim. E o título do livro era Em Seus Passos, que faria Jesus? E tinha lá umas 600 perguntas. Uma delas, por exemplo, se você fosse vender, você vai vender uma mercadoria e vai elogiar a sua mercadoria. Será que Jesus faria o mesmo? Vocês já viram pessoas que dão assim um banhozinho de tinta e falam assim, esse carro nunca levou uma pancada, nunca bateu, isso aqui é filé. E depois o proprietário vem e começa a dizer, mas que droga é essa? É pura massa, esse carro bateu, olha, você tinha colocado no óleo de motor, você botou óleo de caixa, óleo 90 para não bater os pinos, que estava tudo batendo os pinos. Em seus passos, o que faria Jesus? Nesse livro, sugere o seguinte, antes de você tomar uma decisão. Perguntava assim, você está namorando? Jesus poderia estar junto com você no seu namoro? Cada pergunta chata, né? Complicada, indiscreta. Em seus passos, o que faria Jesus? Enoque, nos deveres diários da vida, ele praticava a presença de Deus. Ele não se tornou um ermitão, ele não se isolou do mundo, ele sabia que tinha uma obra para fazer por Deus nesse mundo, e na família e no seu relacionamento com as pessoas, como marido, como pai, como amigo, como cidadão, em tudo ele foi fiel e representou a Deus. Que testemunho, hein? Você não quer ser assim? Eu quero. O livro de Hebreus, quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz assim: Enoque foi arrebatado para que não visse a morte, e não foi mais encontrado porque Deus o tomou. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Que coisa maravilhosa é essa história. Andar com Deus é alguma coisa que agrada a Deus. Aqui diz, Hebreus 11, verso 5, porque antes de ele ser tomado, ele teve esse testemunho. Quem é que testemunhou a favor dele? De que ele tinha agradado a Deus. Deus disse, eu me agrado de você. E por que Deus se agradou de Enoque? Porque Enoque insistiu em andar com Deus.
Portanto, andar com Deus agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Ande com Deus. Nos deveres pequenos. Isso é um ato de coragem, é um ato de fé. O que disse Paulo em Filipenses 1:21? Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. O que é que mais disse Paulo? Cristo em vós, esperança da glória. Jesus está dizendo para nós nesta noite, durante essa semana, querem ser felizes, querem ser aprovados, andem como eu andei. Andem com Deus. Queridos, nesta história, nós aprendemos uma coisa maravilhosa. O que significa andar com Deus? Eu quero perguntar para os anciãos dessa igreja. E Deus anda? Sim ou não? Andar com significa o quê? Estar junto, andando com alguém que está andando. Aí eu tenho que perguntar uma outra coisa. Para onde é que Deus está indo? Vocês viram que a gente pega um pequeno versículo, se a gente começar a esmiuçar, ele fica importante? E se Deus está indo para uma direção, Ele quer o quê? Que você e eu... não basta ter um encontro, eu venho daqui, Deus vem de lá, a gente se encontra, oi, tudo bom, legal, está numa boa? Andar com significa o quê? Andar junto. Andar junto significa o quê? Lado a lado. O que mais? Na mesma direção, buscando o mesmo destino, na mesma velocidade. Isso quer dizer que você não vai correr na frente de Deus e não vai ficar, Ele precisar puxando você. Andar com alguém que a gente ama é uma delícia. Às vezes a pessoa anda mais rápido e mas você fica junto porque você gosta de andar com aquela pessoa. E às vezes, como a minha querida sogra, eu tenho que dizer para vocês, façam isso, vocês que têm família, por favor, não tenham sogra. Tenham uma segunda mãe. A minha esposa e eu nunca tivemos sogro nem sogra. Nós cultivamos uma amizade tal com os nossos familiares, que eu, quando chego na casa dela, mãe da minha esposa, eu pergunto, e daí, mamãe, como é que vai a senhora? Tudo bem? Minha mãe já faleceu. Mas a minha sogra está com 90 anos, então ela caminha assim, ó. E como é gostoso a gente diminuir a velocidade, botar a mão no ombro, ou dar o braço, e a gente também. Sabem, andar com Deus significa, se Deus disser, apressa-te, como disse para Ló e a família, sai correndo daqui, foge daqui, a gente tem que apressar. Mas quando Deus diz assim, calma, você está correndo muito, senta um pouquinho aqui, abre a Bíblia, lê. Toma tempo para oração, para ficar comigo. Eu estou parado aqui ao seu lado. Andar com Deus significa permanecer ao lado dele, na rapidez ou em baixa velocidade. Lado a lado. Não significa puxar a Deus e dizer, Senhor Deus, está demorando muito para o Senhor responder a minha oração. Senhor, eu preciso disso, é ontem. E Deus diz,
aquietai-vos. Andar com Deus é realmente alguma coisa de confiança. Andar com Deus significa também não brigar, não discutir, não bater de frente com Deus. Vou contar um segredo para vocês, mais um da minha vida. Eu tive o privilégio de trabalhar com um santo homem de Deus, chamado Roberto Mendes Rabelo. Eu estou afirmando para vocês, um homem de Deus. Eu nunca vi o pastor Rabelo levantar a voz. Eu nunca vi o pastor Rabelo fazer um comentário negativo sobre uma pessoa. Quando discordava frontalmente, ele dizia assim: o irmão pensa assim, eu respeito a sua opinião. A minha é um bocado diferente, porque estudando a Bíblia, eu reconheci que é assim, assim, assim e assim. Mas, queridos, vou contar para vocês agora o meu segredo. Trabalhei 25 anos e meio junto, lado a lado com o pastor Rabelo. Nós nunca tivemos um entrevero, uma batida de frente. De vez em quando eu dizia: pastor Rabelo, mas olha, isso não funciona por causa disso, disso e disso. Ele dizia: é o seu ponto de vista, e eu respeito. Mas pela minha experiência, eu penso que é assim, assim e assim. E, queridos, foi maravilhoso. Eu tive o privilégio de ser a última pessoa a falar com ele pelo telefone, momentos antes dele morrer. E ele cantou para mim, ó que esperança. 25 anos lá na Voz da Profecia, ele nunca tinha cantado uma única vez. E no dia da morte dele, ele cantou ó que esperança, e disse: bem, agora vou banhar-me e vou descansar. Momentos depois, ele estava morto. Mas eu quero dizer para vocês, Deus me deu um privilégio. Trabalhei com muitos administradores, com os quais eu não concordava e os quais não concordavam comigo. E às vezes o tempo ficava difícil. Às vezes na família, você sabe, você tem um filho que diz assim: sim papai, sim mamãe, já entendi. E tem outro que olha para você e diz assim: e se eu não quiser fazer isso, o que vai acontecer? E olha assim, né? Puxa a crista para cima. Queridos, andar com Deus é não discutir com Deus porque Deus é mais sábio. Andar com Deus significa aceitar a soberania de Deus, porque Deus nunca vai guiar você por um caminho ruim, nunca vai pôr você a perder, nunca vai lhe conduzir para o prejuízo. Tudo que Deus pede é sempre para o nosso bem. Uma menina estava na escola sabatina e a professora contou a história de Enoque. A menina gostou da história, nunca tinha ouvido, era visitante. Chegou em casa e disse: mãe, quero te contar uma coisa. Olha, na Bíblia tem, eu nem sei onde é que fica, mas na Bíblia tem uma história muito bonita, e é a história de Enoque. Mamãe, Enoque gostava de andar com Jesus. E onde Jesus ia, Enoque ia. E um dia, bem cedinho, Enoque saiu de casa e disse: hoje eu quero andar, mas é muito com Jesus. E passaram por montanhas, e por vales, e por rios, e por lagos, e de repente começou a escurecer. E Jesus olhou para Enoque e falou assim: sabe de uma coisa, Enoque? Você está muito, muito, muito longe da sua casa. É melhor você vir para a minha casa, que é bem mais perto. Ela disse: mamãe, sabe o que ele fez? Ele aceitou e ficou lá para sempre, não morreu. Ele está até agora lá. Sabem, queridos, a nossa caminhada cristã é dar costas ao mundo e caminhar na direção do nosso Deus, que é um Deus real.
A nossa caminhada com Deus é estudar as Escrituras e conhecer a verdade bíblica. E na verdade bíblica nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que nos amou e que diz assim: eu criei o mundo e sei como administrá-lo. Eu criei você e sei como administrar a sua vida. E eu quero que você aprenda comigo a ser semelhante a mim. Administrar a vida, ser mordomo, queridos, significa segurar na mão de Jesus e andar todo o caminho com Ele. E um dia Jesus vai dizer assim: esse mundo é muito ruim, não presta para você. Vem para casa, fica comigo, lá é bom demais da conta. Andar com Deus é fazer uma entrega sem limite. Não é só aguardar o dia de repouso, não é só administrar bens e talentos, não é só devolver uma parte do nosso ganho para Deus. Verdadeira mordomia significa pertencer a Deus e fazer a vontade dEle. Andar com Ele todo o caminho, até a gente chegar no lar celestial. Eu quero cantar para vocês nessa noite, nesse mundo tão materializado, tão mundano, nesse mundo de tanto ateísmo e agnosticismo. Pessoas olham para a gente e falam: mas você ainda lê a Bíblia? Você me parece uma pessoa inteligente. Outro dia estava num restaurante no centro do Rio, peguei a comida, servi, baixei minha cabeça e orei. No fim, uma pessoa olhou para mim e falou assim: fiquei orgulhoso do senhor e com vergonha de mim, porque quando era pequeno eu fazia oração, mas agora eu tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de Deus, mas eu quero dizer para vocês que o meu Deus é real. O meu Deus está presente na vida. O meu Deus criou o universo, Ele me criou, Ele me ama, Ele me remiu na cruz do Calvário, Ele me quer todinho para si, porque Ele quer que a sua criação permaneça ao seu lado para sempre. É o seu Deus também real? Oh, quantos zombadores há, predisse a Bíblia assim, declaram: Deus morreu, mas real é para mim. Olhemos só em redor e a natureza o diz o sol brilhando, testemunha audaz, feliz. Meu Deus é um Deus real, é do mundo criador. Flores, plantas, tudo glorifica o seu autor. Anjos se lhe curvam, que faria eu então? Meu Deus é um Deus real, Ele está no coração.
trouxe luz, os astros, céu e o mar, tudo seu poder produz. Assim tomou o meu viver e paz nele encontrei. Tem lugar milagres com Jesus em nós, eu sei. Meu Deus é um Deus leal, é do mundo criador. Flores, plantas, tudo glorifica o seu autor. Anjos se lhe curvam, que faria eu então? Meu Deus é um Deus real, Ele está no coração. Amanhã nós teremos o que aqui? E se você está pensando em não participar da Santa Ceia, eu preciso fazer um alerta para você. Não venha para a Santa Ceia se você é um santo e não tem nenhum pecado e está com a salvação garantida para toda a eternidade. Santa Ceia, no vocabulário de Deus, é somente para pecadores. Ninguém vai dizer amém? Vou repetir, Santa Ceia é uma cerimônia que Deus oferece somente para pecadores que tiveram um encontro com Cristo e se arrependeram dos seus pecados. Você e eu não podemos perder a ceia amanhã. É momento de reconciliação, é momento de entrega, é momento de nos tornarmos de novo verdadeiros mordomos e mordomas de Deus, de aprendermos a administrar nossa vida com escolhas sábias e fazer a vontade de Deus. Por favor, não perca a Santa Ceia amanhã. Deus quer renovar toda a sua vida e fazer você começar de novo com Ele. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez estivemos na Tua presença. Mais uma vez ouvimos, Senhor Deus, que no meio de um mundo cheio de mal, de pecado, de tanto ódio e decomposição, é possível viver contigo. Enoque, Senhor, viveu um pouco antes do dilúvio, uma época em que era só mal, o conjunto dos pensamentos, a violência prevalecia sobre a terra, e Deus disse: tenho que destruir essa humanidade. Mas esse homem que andou com Cristo, nos afazeres diários, como esposo e como pai, como cidadão, como negociante, e que revelou o caráter de Deus no meio de uma época e de um povo terrivelmente corrompidos. Ele é um símbolo para nós
de que podemos andar contigo, e se andarmos contigo todos os dias, um dia, quando Jesus voltar, vai nos arrebatar e nos levar para as mansões celestiais. É o que nós queremos, Senhor. Andar contigo agora, andar contigo para sempre. Dá-nos esta bênção em nome de Jesus. Amém.